Olá, me chamo Thales Barbalho e sou aluno de doutorado do Átomos. Neste vídeo, eu irei apresentar um pouco do que o laboratório tem feito na determinação de umidade em correntes de gás natural, visto que esse é um assunto muito importante para a indústria, tendo em vista que a presença de água nessas correntes pode ocasionar problemas durante o escoamento, como formação de hidrato e corrosão da tubulação. Nossa metodologia consiste em 3 etapas. Na primeira, mistura gasosa é deixada em contato com a água dentro do saturador a uma determinada temperatura e pressão. Através do esquema, podemos perceber que, com o auxílio das bombas seringas e da balança, conseguimos injetar diferentes gases, como CO2, metano, etano, propano e butano. A temperatura do saturador é controlada através de um banho e a pressão através de um pistão de acionamento. Acoplado ao saturador existe um cilindro de amostragem no qual retiramos uma parte do vapor presente no saturador para posterior análise. Na segunda etapa, analisamos a umidade da amostra utilizando a microbalança de cristal de quartzo, que tem um funcionamento simples. Ela funciona em 2 ciclos de 30 segundos. Primeiro, a amostra, que é o gás de processo, passa pelo cristal de quartzo e é registrado em uma determinada frequência. Posteriormente, no segundo ciclo, o gás de referência, que nada mais é que é o gás de processo seco, através de um dryer que existe na balança, que também, posteriormente a isso, passa pelo cristal de quartzo e é medido um outro valor de frequência. Essa diferença entre as duas medidas é convertida para umidade. Na última etapa, nós medimos o ponto de orvalho da amostra utilizando o micro-DSC, que também tem um funcionamento simples. Nós injetamos cerca de 1 ml da amostra no DSC, o experimento é realizado a volume constante, na pressão que foi utilizada no saturador e uma temperatura acima, de modo a garantir o estado vapor da amostra. Posteriormente à injeção, o sistema é refrigerado a uma taxa constante e, com o auxílio do computador, nós podemos observar o ponto de orvalho através de uma variação nos termogramas. Essas duas figuras representam bem como é obtido um dado experimental. No gráfico, o teor de água por tempo é o resultado da análise da balança. Os 5 minutos iniciais é para estabilização das variáveis de operação da balança e, para determinar a umidade, utilizamos a região estável, que nesse caso compreende de 5 a 20 minutos. No gráfico, temperatura e fluxo de calor em função do tempo, o ponto de orvalho é determinado através do pico que aparece na curva do fluxo de calor. Com isso, podemos determinar a temperatura e pressão de orvalho. E a tabela a seguir mostra mais algumas situações que foram analisadas no nosso trabalho até o momento. Nós variamos o gás utilizado, composição desde 100% de CO2, 100% de metano, fazendo uma mistura entre CO2 e metano e também mistura entre CO2, metano, etano, propano e butano. Conseguimos variar a temperatura e a pressão, chegando num range de temperatura de 10 a 60 graus e até 250 bar, na parte da saturação, no qual também é mostrado os resultados da saturação, e também a posterior análise das amostras no DSC, no qual é obtido o ponto de orvalho de cada amostra que foi utilizada até o momento. Então, obrigado pela sua atenção. Meu e-mail para contato, caso deseje saber mais sobre o nosso trabalho. Muito obrigado.